Talvez faltou um vocativo do Pai, que o Senhor receba por tuas mãos para este sacrifício, para a glória do Senhor, para o nosso reino e toda essa igreja. Então, não é receba ó Senhor, é receba o. No português, aquilo que nós escrevemos, às vezes não é o que nós falamos. A vogal está lá bonita, um O, mas para boa compreensão, precisamos dizer um U. Receba o Senhor por tuas mãos, está falando para o Pai, receba por tuas mãos este sacrifício, para a glória, aí sim, para a glória do seu nome, para o nosso reino e de toda a Santa Igreja. Então é uma oração que se faz ao sacerdote e não a Deus. Se a gente fala, receba ao Senhor, a gente acaba a oração, dirige a oração a Deus, e não é a Deus não, é para o Pai Deus. Receba ao Senhor, curiosidade, só seja bem-vindo a mais uma noite. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Como é bom aprender, né, gente? Fala a verdade, né? Se o pessoal do fundão quiser vir mais para frente, ia ser bom, né, para a gente ficar mais pertinho. Tem gente lá muito atrás. Então vem os banquinhos para frente para a gente poder estar junto. Bom, então ontem nós falamos sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Estudamos sobre a primeira pessoa divina, o Pai, a segunda pessoa divina ontem, o Filho, e hoje nós estudaremos sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. O Felipe tem umas pranchetas aqui nas mãos e ele vai... Explica, Felipe, o que você vai... Não, dá para falar daqui. Não, a gente pega sempre o contato com quem participa das formações da Escola da Fé, né, ou mesmo das aulas. A gente pega o contato para, se a gente for passar outros conteúdos, ter o contato de vocês. Então, eu queria que vocês coloquem, por favor. Vou passar de um lado, de outro, e aí... Né, coloca o WhatsApp, e-mail, WhatsApp. Tem os campos de cadastro, Tá. né? Nome, e-mail, idade, rede social, cidade, paróquia. Tá. Então pronto. Amém. Bom, então nós vamos... Ontem ficou tudo mais claro, não ficou? Apesar da dúvida do irmão ali, né? Se Deus ainda amava o demônio. Foi isso que ele foi me perguntar. Deus ainda ama o demônio. Deus não sabe o que é odiar. É o demônio que não ama Deus. É o demônio que por pura decisão, plena decisão, ele resolveu não amar mais a Deus, né? O anjo, é que aí, senão eu vou começar a falar sobre anjo aqui, né? O anjo, ele não tem a mente como a nossa, ele é puro espírito. Então, nós humanos, nós ficamos com dúvidas, será que isso é pecado? Será que isso não é pecado? Né? Nós temos as nossas inseguranças. O anjo não. Quando ele toma uma decisão, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Então Lúcifer, quando resolveu se rebelar contra Deus, querer para si a glória de Deus, ele sabia exatamente o que estava fazendo. E os anjos que o seguiram, que foi um terço dos anjos, então são miríades de anjos, que seguiram Lúcifer nessa decisão de se revoltar contra Deus. E eles tomaram essa decisão e não vão voltar atrás. Por causa da força do Calvário, nos 3 dias que Jesus esteve morto, nós vamos falar, 3 dias assim, não bate 3 dias no nosso horário, né? Vamos falar 3 dias que é o que, pelo horário judeu, é o que mais se encaixa. Jesus não desce a mansão dos mortos, né? É que ontem, gente, imagina que em 1h30 eu ia conseguir passar uma cristologia inteira, não dá. Por isso que nós vamos ter dias de formação, né, padre? O dia inteiro de formação. Aí eu vou explicar isso direitinho. Quando Jesus desce a mansão dos mortos, ele vence Satanás. Ele vence Satanás. Então ele pega a chave, a autoridade, o documento do homem que estava na mão de Satanás para si. E os príncipes do mundo espiritual, né, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, a própria Virgem Maria, Satanás, são príncipes, são autoridades espirituais, né? Todas as autoridades, todos os senhores, a partir do Calvário, a partir da vitória de Cristo sobre a morte, né?
Cristo é colocado como Senhor dos senhores, como Rei dos reis. Por isso que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. Filipenses capítulo 2, você pode ler na sua casa. Filipenses capítulo 2. Por isso que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. Nos céus, lá nas autoridades celestiais, os 9 coros angelicais, as 3 hierarquias angelicais, a Virgem Maria, todos se prostram ao nome de Jesus. E nos infernos também, Satanás e todos os demônios ali, entendeu? Então adorar, e aqui na terra também, todos nós nos prostramos em adoração. Mas a diferença da igreja de Jesus, porque a igreja ela tem 3 estados: a igreja gloriosa, a igreja padecente do purgatório e a igreja militante, que somos nós. Junto com os santos anjos, nós nos prostramos em profunda adoração amorosa a Deus, nós amamos a Deus. Agora, o reino do inferno não, nem Satanás, nem as pessoas que lá estão, nem os anjos infernais, eles não amam a Deus. Eles se prostram reconhecendo a autoridade de Jesus, o senhorio de Jesus, mas eles não amam a Deus. Amém? Amém? Deu para entender, gente? Depois nós vamos ver isso passo a passo, vamos estudar as hierarquias sobre Satanás, tudinho. E se alguém te falar, eu sei que a teologia da libertação e muito mais coisas, eles falam que o demônio não existe. Isso é mentira, viu? Porque a existência de seres espirituais é um dogma de fé. Já que nós falamos de dogma ontem, né? É um dogma de fé. Senão não haveria na igreja os padres exorcistas, a congregação dos padres exorcistas e tudo mais, né? A igreja não é burra, né, padre? Então, não cai nessa de achar que o demônio não existe. Ele existe, ele é bem esperto, muito inteligente, e um dos planos dele é realmente que o ser humano acredite que ele não existe. Para ele é ótimo as pessoas acharem que ele não existe, né? Então, cuidado, amém? Bom, mas hoje nós vamos falar da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Então, como nós falamos ontem, Israel foi reconhecendo, o povo de Deus foi reconhecendo, né, que Jesus era o Messias. Claro que não todos, né? Mas os apóstolos, os discípulos, eles entenderam que Jesus era Deus. Lembra? Jesus todo homem e todo sem mescla, sem confusão. Jesus não é metade homem, metade Deus, ele é todo homem e todo Deus, né? Então eles reconheceram isso, a igreja foi reconhecendo com o passar do tempo. Como eu falei, as heresias vieram, só que as heresias hoje em dia estão com outros nomes, né? Vocês vão encontrar muitas religiões que falam que Jesus é tudo aquilo que nós falamos, né? Uns vão falar que ele é um mito, uns vão falar que ele é um avatar, que ele é um Deus lá mitológico que se projeta aqui, vai falar que Jesus não sofreu na cruz, porque, né? Então, todas essas heresias que nós falamos ontem, e hoje estão com outros nomes também. Então, quando você vê qualquer uma dessas coisas, agora você sabe que a igreja já se levantou contra essas heresias cristológicas e já nos colocou a verdade. Não tem nada relativo, gente. Lembra que o padre falou sobre relativismo religioso? Na igreja não existe relativismo religioso. Tudo é ou não é, né? Tudo é ou não é, tá certo? Então hoje, o Espírito Santo, como eu falei para vocês também, né? Houve heresias sobre o Espírito Santo, além das heresias contra Cristo, contra Nossa Senhora e tudo mais, né? Houve o macedonismo também, lá perto do ano 400, no final do ano 300, Macedônio, ele explicava, né? Ele ensinava que o Espírito Santo não era Deus, que o Espírito Santo era uma criatura de Deus, ele era distinto dos anjos somente em grau, né? Porque nós temos as hierarquias dos anjos, cada anjo tem a sua função, o seu poder, a sua glória. Eles falavam assim, não, o Espírito Santo é como se fosse um anjo, só que distinto em grau. O Espírito Santo não é Deus. Então, para nós hoje ouvirmos isso, soa meio estranho. Mas, para a época, a igreja tinha ali 400 anos de caminhada.
A igreja estava aprendendo a ser igreja, como nós vamos ver hoje. Então, mais uma heresia vencida na igreja. A igreja se levanta, ouve Deus, se reúne em concílio, e a igreja declara o quê? O Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. E como nós falamos ontem, é um mistério. É um mistério, não tem como nós entendermos isso. Lembra que eu falei para vocês, Deus, guarda bem isso que eu estou te falando. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Nós somos criaturas, nós adoramos a Deus. É claro que Ele vem em socorro da nossa humanidade, porque nós queremos entender o que nós adoramos, nós queremos conhecer aquele que nós adoramos, não é mesmo? Ele não é um Deus estranho para nós, Ele se faz presente, Ele se revela, Ele se mostra, né? Ele não se esconde da gente, Ele não se esconde de nós. E é pela ação do Espírito Santo que Ele vai se revelando à igreja e em particular a cada um de nós também, nos fazendo entender os mistérios, nos fazendo entender para amarmos a igreja, para respeitarmos a igreja. Então, o que aconteceu? Acho que o padre no final vem falar isso, né? Aí no credo, né? Creio em Deus Pai, todo, né? Aí vem também, creio no Espírito Santo. Não está no nosso credo? Está. Então, creio no Espírito Santo. Porque muitos católicos hoje também não creem. É engraçado isso, né? É que vocês estão assim numa paróquia boa, numa paróquia litúrgica, com um padre maravilhoso. Tem lugares por aí, Felipe é testemunha junto comigo agora, de uns anos para cá, que o povo chega para mim e fala cada uma. Você fala, não, que nem o senhor fala, padre, eu tô chagão. Né? Não é possível. Por isso que tem padre assim, desesperado me chamando. Não, pelo amor de Deus, eu preciso da escola da fé aqui, eu preciso da escola da fé aqui. Católico brigando com o padre. Né? Católico brigando com o padre. Você sabe que tem coisa que o padre fala não, e é porque a igreja ensinou assim? Teve uma noiva brigando com o padre um dia, padre, que queria tocar a música do Roberto Carlos no casamento. Ai, mas a música é tão linda, o casamento é meu. Mas não pode tocar música secular no casamento, nos sacramentos. Nem no batismo, nem no casamento, em nenhum sacramento. Só música litúrgica, só música de adoração e louvor a Deus. Nós estamos na igreja. Você não está no salão de festa. Igreja, salão de festa, salão de festa. Quando o padre fala não, é não, gente. Né? E o filho obediente, a gente às vezes não entende, mas a gente obedece. Né? Eu acho que dá mais certo. Bom, com o Espírito Santo, então, a igreja foi resolvendo a questão herética e declarou: o Espírito Santo é Deus. Então vamos pegar a nossa Bíblia em João capítulo 14, para nós já irmos distinguindo que Jesus foi mostrando. Fala para mim uma coisa, gente. Jesus não foi nos mostrando que Deus era Pai? Lembra no nosso primeiro dia aqui, que eu comecei a falar do Pai, a gente fala do Pai e envolve o Filho junto? Lembra do primeiro encontro, no segundo encontro? Por quê? Porque Jesus é quem revelou o Pai para nós. Ele era o Deus do Velho Testamento. Os judeus conheciam assim um Deus lá distante, eles aqui na terra. Eles tinham um templo onde Deus era adorado, 613 normas, vamos falar, litúrgicas, né? Que eles tinham que seguir à risca. Eles não tinham uma comunhão íntima com Deus. No Velho Testamento, guarda bem isso que eu vou falar, o Espírito de Deus, né, eles nem tinham como Espírito Santo, eles tinham como o Espírito de Deus. O Espírito de Deus só era derramado, não era assim como nós recebemos hoje, todo mundo recebe o Espírito Santo, não. O Espírito do Senhor só era derramado sobre os reis, os profetas e os sacerdotes. Os reis para governar, os sacerdotes para exercer as funções sacerdotais judaicas, né? E os profetas, quando o Espírito Santo vinha sobre eles, para eles profetizarem e mostrarem para o povo a vontade de Yahvé. E não era assim todo dia, era quando eles iam exercer as funções.
Então o Espírito era derramado sobre os reis, os profetas e os sacerdotes. Hoje na igreja, quando somos batizados, quando você é batizado, você recebe esses dons espirituais, essa graça santificante. Você se torna rei, porque Jesus é rei, Jesus é profeta e Jesus é o sumo sacerdote. Né? Por isso que na cruz, no altar da Santa Cruz, ele é ao mesmo tempo o cordeiro oferecido, ele é o sacerdote que oferece a Deus, a si próprio ele oferece a Deus como sacerdote, né? Entendeu? Rei, profeta, e aí ele é sacerdote, ele é rei porque ele é rei dos reis, né? E profeta porque ele nos anunciou a palavra de Deus, né? Está dando para compreender? Então, quando nós somos batizados, nós participamos do sacerdócio de Cristo, na nossa forma leiga, claro, né? Há dois ministérios sacerdotais, o ministerial, que é o padre, né? os presbíteros, os sacerdotes, e o sacerdócio comum, que é o dos leigos, né? Por isso nós podemos orar uns pelos outros, interceder e tal. Então, olha a grandeza, né, do Espírito Santo. Algo que no Antigo Testamento só eram derramados em 3 classes de pessoas. Hoje, por causa de Cristo, do Calvário, do derramar do Espírito Santo, nós recebemos essa graça santificante também, né? Bom, e aqui em João 14, Jesus, além de mostrar que Deus era Pai, que Ele era filho desse Pai, então eu imagino mesmo que Pedro, João, Tiago, todos eles olhavam para Jesus, como nós falamos ontem do dogma da Eucaristia, né? Quem comer minha carne e beber meu sangue. Você acha que dava para entender isso na hora, gente? Dava um nó, mas ao mesmo tempo eles falavam, é Jesus falando, é aquele que anda nas águas, é aquele que acalma a tempestade, é aquele que cura leprosos. A autoridade de Jesus deixava eles calados, entendeu? Mesmo quando ele ressuscitou, lembra que eu falei para vocês ontem? Como é que ele pode atravessar a parede sendo carne e osso? Né? Então, Jesus, gente, é algo que extrapola a nossa mente. Você nunca vai entender direito Cristo, viu? Esse mistério revelado de Deus, Cristo é um mistério de Deus. Ele vai nos explicando, ele vai nos explicitando, ele vai nos mostrando. Então abraça tudo isso que a igreja está nos ensinando, porque é verdade, não é nada relativo. Cristo ressuscitou e vive para sempre. Ele reviveu para sempre, ele ressuscitou para sempre. E aqui nessa autoridade de Cristo, Messias, Filho de Deus, um Deus todo homem, e todo Deus, olha o que ele começou a falar. Ele estava anunciando, falando, versículo, João 14, eu mandei abrir, né? Eu pedi para abrir. Olha o versículo 6. Olha o que Jesus falou, olha a coragem de Jesus. Vamos ler esse primeiro versículo aí juntos, no versículo 6. Diz-lhe Jesus, todos juntos agora, eu sou o caminho, olha caminho com C maiúsculo, hein? Veja isso. Então vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fala para mim, gente. Essas palavras só um Deus podia proferir, hein? É ou não é? Só um Deus podia chegar na frente de um povo e falar, olha, eu sou o caminho, não tem outro caminho. Eu sou a verdade, não tem outra verdade. E eu sou a vida. Não adianta ser atrás de outra energia, de outro curandeiro, de outro Deus. Eu sou a vida. Eu sou o único caminho para vocês se salvarem e chegarem ao céu. Entendeu? E eu sou a verdade. Tudo que não seja Cristo é mentira. Viu? Como o padre falou de relativismo aqui. Quantos ensinamentos espirituais há neste mundo? Fala para mim. Quantos hoje são bruxos, feiticeiros, cartomantes,
budistas, islâmicos, esotéricos, maçons, satanistas. Tá cheio, gente. Salve-se, salve-se, viu? Se salve, salve sua família. Joelho no chão, jejum pela tua casa. Você já parou para jejuar pelo teu filho? Para jejuar pela tua esposa, pelo teu marido? O jejum tem força, é arma de combate. Quem não estiver com Cristo não vai para o céu. Se você tem algo para reclamar, vai lá no Santíssimo, porque o que eu estou dizendo aqui não sou eu que estou falando, é a palavra dele. Ele falou: ide pelo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações. Aqueles que se converterem, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É tão sério, gente, é tão sério. Então quer dizer que todos os outros vão para o inferno? Não estou dizendo isso, porque é Deus que vai julgar. Eu sei, de repente a pessoa nasceu lá no islamismo, nunca ouviu falar de Cristo, então ele não vai para o inferno, ele vai ser julgado de acordo com a consciência dele. Porque a igreja nos ensina que em todas as religiões há uma semente de Cristo. Então eles podem se salvar por isso. Mas a maioria desse povo brasileiro em que nós estamos, que ouviu falar de Jesus, que hoje caçoam da igreja, caçoam de Deus na nossa cara, caçoam de mim e de você, eles vão ter que se arrepender, porque senão eles vão para o inferno. Essa é a verdade crua e nua, entendeu? Tem gente que eu amo, parentes meus, que eu trouxe para a igreja, se confessaram, começaram a vir na missa, voltaram tudo para o espiritismo, voltaram tudo para o esoterismo. Ouvi de uma prima minha, ela está morando fora do Brasil. Minha tia falou assim: não esquece de ir na igreja aí, hein? Vai na igreja. Ela falou: eu vou em qualquer lugar, menos na igreja católica. Prima minha. Se ela não se arrepender, eu vou para o céu. Agora ela eu não sei. Tomara que ela se arrependa no último momento. Mas eu estou dizendo assim uma palavra bem chocante para você, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o céu se não for por mim. Ele é o pontífice. Ele pagou o preço. E Ele nos ama. Todos são chamados por Jesus. Eu, você, a humanidade, sabe, todos são chamados. Agora, a nossa nação aqui cristã, a coisa é mais séria. Ontem veio uma amiga minha, irmã de igreja, querendo que eu fosse orar pelo irmão dela, que já foi chamado 500 vezes, vai na igreja, não quer ir na igreja. E quer que eu vou lá orar por ele? Ele quer resolver o problema dele, ele não quer Jesus. Eu não fui chamado para rezar por ninguém se a pessoa não quer Jesus. Nem me chama, nem perde tempo de vir, Luiz, pelo amor de Deus. A pessoa vai na igreja, a pessoa quer Jesus? Não, então convidei para vir aqui, padre. Falei: vai lá, participa da Santa Missa, participa da nossa formação. No final a gente vai no Santíssimo, a gente reza. Achou que era muito tempo ficar aqui na igreja para receber uma oração. Então fica com o seu problema. Eu não sou pai de santo, eu não sou... O que está pensando que a gente é o quê, gente? Agora, quando é um irmão de fé, a gente se desdobra. A gente se desdobra, né? Amém? Então, aqui Jesus foi deixando isso muito claro, que Ele veio para nos revelar a verdade. E ser católico, como eu falei para você, não é fácil. Eu tinha mais facilidade em ser batista e em ser espírita, lá aquelas coisas que eu ia, do que ser católico. Não é fácil ser católico. Então, pensa bem no que você quer. Fique na igreja, meu irmão. Nós estamos na igreja que Jesus fundou. Não é fácil, mas nós temos uma eternidade para viver com Deus. Amém? O seu destino é a glória. Por isso que eu oro muito pelos meus familiares, pelos esses que estão desviados de Deus. Eu oro muito, eu jejuo para que eles se arrependam e se convertam.
E aí Jesus continua aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conheceríeis o meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Filipe lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Diz-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Vamos ler juntos. Quem me vê, vê o Pai. Olha o versículo 11. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Nós vamos estudar daqui a pouquinho o que é Jesus estar no Pai e o Pai estar nele. E depois que ele mostra tudo isso, nessa autoridade de Deus, olha o versículo 14, o que vem dizer. Ele continuou falando e ele disse assim: se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se me amais, observareis os meus mandamentos. Mas você vai obedecer se você o amar. É ou não é? Quem não ama não obedece. Quem não ama a Deus não obedece a Deus. Não adianta. Se me amais, observareis meus mandamentos e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito. Como é que está na Bíblia de vocês? Está defensor, que mais? Advogado. Então Jesus começou a ensinar que viria um Paráclito, que é o defensor, um advogado. Então Israel começou a olhar para ele, para Jesus, e falou: peraí, ele fala que Deus é o Pai, é Ele que é o Messias, agora ele está dizendo que tem mais um, o Paráclito. Então Jesus, por isso que ele fala: eu vim para revelar para vocês toda a verdade. Vocês não sabem, mas Deus é em 3 pessoas. Então ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça quanto? Para sempre. Então não é mais só sobre os reis, os profetas e os sacerdotes. Esse Espírito virá, esse Paráclito virá e permanecerá para vós, convosco para sempre. Olha, aí ele revela quem é o Paráclito. Olha o versículo 17. Quem que é o Paráclito? O Espírito da verdade. Olha, não está com letra maiúscula aí na Bíblia de vocês? Olha lá, o Espírito da verdade. Olha a verdade com V maiúsculo, gente. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece, porque o mundo não quer Deus, o mundo não quer a verdade. Quando Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? Jesus responde para Pilatos? Não, ele não responde. Por quê? Porque Pilatos não queria saber qual era a verdade. E ele estava com a verdade diante dele, né? Então as pessoas às vezes não querem saber a verdade, não querem saber o caminho, não querem, sabe esse papo relativista, todos os caminhos, todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus? Isso é outra mentira do demônio, né? Jesus é o único caminho. Ai, Luiz, que duro isso, Luiz, como você é duro. Se eu não falar, é capaz dessas pedras do chão aqui começar a falar, viu? E eu não fui chamado por Deus para falar mentira, nem para agradar ninguém. Quando Deus me chamou e me levantou, Ele falou: vai lá e fala. Vai lá e fala. Ou eu obedeço ou eu desobedeço. Eu acho melhor eu obedecer. E agora a responsabilidade é minha e tua, porque nós estamos ouvindo do Pai isso. Se os nossos olhos se abrissem, nós iríamos ver na figura do Padre Maurício durante a missa Jesus. O Padre desapareceria e Jesus ficaria, né, Padre? E às vezes eu desapareceria e ficaria Jesus aqui. Como é que Jesus pregava? Como que ele ensinava? Estou usando as palavras dele, ó. E na verdade, não é todo mundo católico aqui?
Não é todo mundo batizado, todo mundo crente aqui, todo mundo evangélico, todo mundo quer viver o evangelho, o evangelho em nome de Deus agindo. Nós estamos em nome de Deus ministrando. É Ele te usando como instrumento. Tem uma vida de santidade atrás de você, claro, né? E aí vem a unção e o poder. É Deus. Então ele começou a falar: vós o conheceis, porque permanece convosco. Meu irmão, olha isso aí, ó. Vós o conheceis. Jesus está dizendo para mim e para você: vós o conheceis, porque permanece convosco. Você já se sentiu cheio do Espírito Santo do Senhor? Você se sente cheio da graça de Deus? Você precisa se sentir, né? Por quê? Porque você é filho de Deus. Porque você é batizado. Você está cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Eu sei que nós somos humanos, a vida é difícil, né? Mas, cheio do Espírito Santo, as coisas, as dificuldades, elas vão se tornando menores, e o Espírito do Senhor nos fortalece. E a gente, sabe, enfrenta batalhas, a gente anda sobre as águas, a gente pula os montes na força de Deus, porque esse Espírito permanece conosco, com você. O Espírito do Senhor te faz amar a igreja. Por que você trabalha na igreja? Por que você veio aqui essa noite? Estamos aqui a semana inteira. Da semana que vem nós vamos sentir falta dessa semana. Eu estou achando, né? Bom, e aí Jesus começou a falar e continuou. Olha o versículo 25. Essas coisas vos tenho dito estando entre vós. Porque Jesus estava ali, né? Humanamente ali, ele não tinha sofrido a paixão ainda. Essas coisas vos tenho dito estando entre vós. Mas o Paráclito, o Espírito Santo. Como é que está na Bíblia de vocês? No versículo 26. Mas o defensor, o Espírito Santo. Aí está Espírito Santo. Então, a palavra correta é Paráclito, mas eles traduzem e põem advogado, defensor. O Paráclito, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo. Está tudo ou não está tudo na Bíblia de vocês? E vos recordará tudo o que eu vos disse. Gente, ele estava falando isso para a igreja. Ele estava dizendo: vocês não sabem ser igreja, vocês não conhecem toda a verdade ainda, vocês não estão preparados para ouvir toda a verdade. Mas o Paráclito virá, o Espírito Santo virá, e ele vos ensinará todas as coisas. Gente, ensinou ou não ensinou? Desde ontem nós citamos algumas heresias. Quando a heresia entrou, quando o erro entrou na igreja, o Espírito Santo veio em socorro ou não veio? Veio e mostrou: olha, isso não é correto, porque a heresia é uma verdade, é uma mentira com cara de verdade. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ali o Espírito é a verdade, é o Espírito da verdade. E o Espírito veio e está caminhando com a igreja. Faz quanto tempo? 2020 anos. Que esse Espírito acompanhe a vida da igreja. Que o Espírito Santo toque em almas, em corações. Todos somos batizados. O batismo é a porta de entrada para todos os sacramentos. Se uma pessoa não for batizada, ela não pode ser padre, né, padre? Um padre, para ser padre, para ser presbítero, tem que ser batizado. E entre os batizados, Deus escolhe alguns para o sacerdócio ministerial, para serem efetivamente a sua pessoa aqui. Não é lindo isso? Aí nós, no sacerdócio comum, nós colaboramos com o Persona Christi. Então, você é muito importante, meu irmão, para Deus. Você é muito importante. Se você é aquela pessoa que varre essa igreja, que limpa esses bancos, você é tão importante quanto eu, o padre, né, padre? É tão importante quanto.
Para Deus não tem assim, essa pessoa, aquela pessoa, não. Deus olha, são os meus filhos. Esse eu ungi padre, esse eu ungi teólogo, esse eu ungi cantor, esse eu ungi leitor, esse eu ungi para limpar a igreja. Você já imaginou chegar aqui e está tudo sujo? Hein? Não tem que ter muito amor para limpar essa igreja? Talvez tenha faxineira, não sei se é paga, não sei. Estou dizendo, mas de repente o Espírito Santo tocou em alguém para vir aqui com muito amor e cheio do Espírito Santo limpar os bancos, limpar o chão, limpar o outro, sabe? A minha mãe, por exemplo, ela foi eleita faz anos isso, ela lava todos os paninhos sagrados, toda essa história, né? E ela cuida com todo aquele zelo, com todo aquele cuidado dos panos sagrados do altar, né? Então Deus vai escolhendo, gente, e não importa a função. Não tem um pessoal lá na cozinha agora, Sidney? Então, olha lá, né? Então tem um pessoal lá na cozinha fazendo coisa para festa. Então foram ungidos para isso. Né? Não é bonito isso, gente? Isso é igreja, né? Bom, então Jesus foi deixando claro que o Espírito Santo viria sobre a igreja, que o Espírito Santo caminharia com a igreja. Pega o teu catecismo agora, o último catecismo, o catecismo de João Paulo II, né? Magistério falando, ensinando, parágrafo 243. Vamos lá. E Deus, quando vai ungindo, Ele vai ungindo, gente, Ele vai escolhendo. Ele vai escolhendo. Não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de Cristo. Amém? Vamos lá. O Pai e o Filho revelados pelo Espírito. Olha que lindo isso, né? Ah, mas não é Jesus que revelou o Pai e o Espírito, né? Não, o Espírito foi nos ensinando também quem era o Pai e o Filho. Então olha o que o magistério da igreja vem nos ensinar aqui. Antes da sua Páscoa, o que é a Páscoa do Senhor, gente? É o Calvário, ele não é o Cordeiro de Deus? A Páscoa, né? A Quinta-feira Santa, a sua Páscoa, o seu oferecimento como o Cordeiro de Deus, né? Que para tirar o pecado do mundo, ele pagou o preço por nós. Então, antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de um outro Paráclito, defensor, o Espírito Santo. Olha lá, tudo que nós lemos na Bíblia. Está vendo como o magistério tira o seu ensinamento da Sagrada Escritura? Não foi isso que nós acabamos de ler? Claro que eu mostrei uma passagem, tem muitas, né, na Escritura. Então, antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de um outro Paráclito, do defensor, defender a igreja, defender a doutrina. O que nos faz uma igreja una, santa, católica e apostólica? A unidade da doutrina. Por isso que nós somos igreja una. Então, defensor, né? O Paráclito, o defensor, o Espírito Santo, em ação desde a criação. Ah, quer dizer que eles estão juntos desde o princípio? Porque ontem nós vimos que foi o Pai e o Verbo encarnado, lembra que nós estudamos sobre a encarnação da segunda pessoa, né? Então, o Espírito Santo, desde o princípio, estava ali, porque o Espírito Santo também é Deus. Olha que mistério, 3 pessoas divinas. Daqui a pouco nós vamos ver como que a igreja nos ensina como elas são formadas, né? Então, em ação desde a criação, depois de ter outrora falado pelos profetas. Então, quem falou pela boca dos profetas? O Espírito Santo. Ele estará agora junto dos discípulos e neles. Olha que diferença. O Espírito Santo falou pelos profetas no Velho Testamento, mas agora ele está junto com os... O que é os discípulos? É a igreja, certo? Certo ou errado? Certo. Então o Espírito estará junto com a igreja, junto com os discípulos de Cristo e neles. Olha isso. Fala para você mesmo, o Espírito Santo está em mim.
Fala para você, sua cabeça tem que entender isso. Feche teu olho. Fala assim: o Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo está em mim. Amém, Senhor? E por que o Espírito Santo está em nós, nos discípulos de Cristo, na igreja? Olha a vírgula ali, ó. A fim de ensiná-los e conduzi-los à verdade. Verdade o quê? Inteira. Amém, gente? Isso é igreja. Aleluia. É bom ser católico ou não é? O Espírito está no nosso meio, está em nós, para nos ensinar, para nos conduzir e nos ensinar a verdade plena. Não há relativismo diante do Senhor. O Senhor é o sim, sim e o não, não. Viu? Jesus é o sim, sim, não, não. Ah, será? Ah, mais ou menos. Não, isso não existe. Ou quentes ou frios, os mornos, diz Cristo, serão vomitados. Não é fácil ser católico, gente. Não é fácil. Bom, aí vamos pegar mais o finalzinho aqui. O Espírito Santo, olha só, né? É o nome de Deus. Espírito Santo é o nome de Deus. Deus Pai, Yahvé, Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. O nome desse Deus é Espírito Santo, dessa pessoa. O Espírito Santo é assim revelado, olha lá, não é uma coisa arquitetada, construída, não. É um Deus, é mais uma pessoa da Santíssima Trindade revelada, certo? O Espírito Santo é assim revelado como uma outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. A origem eterna do Espírito revela-se na sua missão temporal. Olha, ele foi mostrando que ele era Deus também. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à igreja, tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pelo Filho em pessoa, depois que este estiver voltado para junto do Pai. Jesus falou: eu vou para o Pai e vou vos enviar o Paráclito. O envio da pessoa, olha isso, gente, o envio da pessoa do Espírito após a glorificação de Jesus, né? Jesus morre, ressuscita, é glorificado. Então, após a glorificação de Jesus, revela em plenitude, revela o que em plenitude? Vamos ver juntos. Revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Amém. Gente, nós estamos envolvidos num mistério. Não tem como a sua cabeça piquitica do jeito que é, não vai caber Deus. Não vai. Né? Então, adore. Sirva esse Deus. Ame esse Deus. Todos os que nos antecederam estão na glória, né? A igreja gloriosa na glória de Deus. São Cristóvão está lá, adorando Deus, né? Adorando Deus. A Virgem Maria está lá, adorando Deus. O teu santo de devoção está lá adorando Deus, está lá orando por você, para que você seja vencedor e alcance a salvação eterna também. Você sabia que o teu santo de devoção não foi você que escolheu? Foi ele que escolheu você. Ele escolheu para, junto com o teu anjo da guarda, né, orar por você, para que você seja vencedor e alcance a ressurreição dos mortos, participe do reino de Deus, viva para sempre uma eternidade de alegria, justiça e amor. Amém? Estou falando muito, já enjoou? Pode continuar lá um pouco? Então vamos lá. Aí eu queria pegar um pouquinho para vocês verem a beleza da nossa igreja, o Catecismo Maior de São Pio, né? E o que o Espírito Santo está fazendo aqui é algo muito bonito, porque
eu venho, falo, aí vem o Padre Maurício no final e dá aquele fechamento. Não está sendo gostoso isso, gente? Eu estou gostando, né? Eu não vejo a hora que eu acabo aqui, Padre, que o Senhor vem e, nossa, oh, glória, né? Então, quem tem o catecismo maior aí que trouxe, né? Páginas 171 e 172. Eu leio só alguns trechinhos, né? Por causa do horário não dá para a gente se aprofundar muito, né? Então aqui vai falar o que? Sobre o Pentecostes. Então, a festa de Pentecostes. Então, olha isso. No parágrafo 87 desse catecismo, que é do século passado, né? Quase do outro ainda, diz assim: qual o mistério que a igreja celebra na solenidade de Pentecostes? Aí ele responde: na solenidade, hein? Não é algo celebrado, algo assim, uma festa, não, é uma solenidade. Então, na solenidade de Pentecostes, a igreja celebra o mistério da vinda do Espírito Santo, dessa chegada, dessa vinda do Espírito Santo. Por que se chama Pentecostes a festa da vinda do Espírito Santo? A festa da vinda do Espírito Santo chama-se Pentecostes, que quer dizer 50º dia, porque a vinda do Espírito Santo deu-se 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo. Para que fim foi instituído o Pentecostes dos hebreus? Porque lá no Velho Testamento já tinha a festa de Pentecostes. O Pentecostes dos hebreus foi instituído como lembrança da entrega que Deus lhes fizera no Monte Sinai, entre relâmpagos e trovões, da lei escrita em 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos, 50 dias depois da primeira Páscoa, isso é, depois de os hebreus terem sido libertados da escravidão do Egito. Olha que bacana isso, gente, né? Depois mais alguma explicação, no parágrafo 92, o que se sucedeu na descida do Espírito Santo, já com os apóstolos? Na descida do Espírito Santo, ouviu-se repentinamente um som do céu. Deve ter dado trovão, alguma coisa aconteceu, porque lá em Atos 2 diz assim: ouviu-se um ruído, como se fosse um trovão, um som de Deus mesmo. Então, na descida do Espírito Santo, ouviu-se repentinamente um som do céu, como um vento impetuoso, e apareceram repartidas umas como línguas de fogo e pousaram sobre cada um dos que estavam reunidos. E aí vem o parágrafo 93. Que efeitos produziu nos apóstolos a vinda do Espírito Santo? Então eles estavam ali fechados com medo, com dúvidas, né? O Espírito Santo descendo sobre os apóstolos os encheu de sabedoria, de força, de caridade e da abundância de todos os dons. De todos os dons. Se o Espírito Santo habita em você, se tem algo faltando a você, você tem que pedir para o Espírito Santo: Espírito, eu estou precisando de força, de caridade, de amor, de paz, de paciência. O Espírito Santo, ele desce, ele vem, ele caminha junto com a igreja e na igreja. Foi o Espírito Santo enviado apenas aos apóstolos? No parágrafo 96. O Espírito não foi enviado apenas aos apóstolos, mas também à igreja e a todos os fiéis. Que opera o Espírito Santo na igreja? O que o Espírito Santo faz na igreja? O Espírito Santo vivifica a igreja. Quando a paróquia está morna ou fria, nós precisamos clamar o Espírito Santo: aviva-me, me reaviva, me vivifica. Por que nós estamos tendo essa semana aqui? É para que nós nos reavivamos, para que a chama acenda, para que nós amemos a igreja, nos abramos à ação de Deus, né? Então,
que opera o Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo vivifica a igreja e a dirige por sua perpétua assistência. E daí vem a força invencível que ela tem nas perseguições. Gente, quanto que essa igreja já foi perseguida e está sendo perseguida? Mas o Espírito Santo fortalece a vitória sobre os seus inimigos. Veio o fascismo contra a igreja, veio o nazismo contra a igreja, veio o socialismo contra a igreja, veio o marxismo contra a igreja, veio a teologia da libertação sobre a igreja. A igreja venceu ou não venceu? Venceu, é o Espírito Santo. A pureza da doutrina e o espírito de santidade que nela se conserva no meio da corrupção do século. Gente, está tudo destruindo lá fora, não está? Roubo, corrupção, o mundo inteiro. Mas na igreja, a pureza da doutrina. Então, esses lobos que estão no nosso meio hoje, querendo mexer na doutrina da igreja, querendo dizer que os anjos não existem, querendo dizer que o padre não é mais nada, que o padre é algo, que o sacerdócio ministerial, tem tanta loucura dentro da igreja, Não, o Espírito Santo não vai permitir, mas ele vai agir através de nós para defender a igreja. Você está pronto para defender a igreja? Você está, Quanta gente corajosa aqui, Nós vamos defender a igreja, porque olha que a ação do Espírito Santo, que opera o Espírito Santo na igreja, A pureza da doutrina e o espírito de santidade que nela se conserva no meio da corrupção do século. Quando recebe nos fiéis o Espírito Santo, quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Os fiéis do Senhor, os crentes, recebem o Espírito Santo em todos os sacramentos, e especialmente na confirmação, quer dizer, na crisma e na ordem, no sacramento da ordem, que é o sacerdócio ministerial. Amém? Então, gente, vou deixar aqui aberto para a gente tomar um pouquinho. Então, é tudo muito sério isso. Se você pegar, eu não ia pegar, vou pegar com vocês. Pegue Gálatas capítulo 5. Deixa o catecismo aberto lá, viu? Isso não estava nem na minha programação aqui, mas o Espírito Santo está falando assim: abre em Gálatas 5, abre em Gálatas 5, vamos abrir em Gálatas 5. Eu estou perdido aqui. Antes de Efésios, gente. Gálatas capítulo 5. O Espírito Santo, ele vai dirigindo a igreja e ele vai capacitando a igreja de muitos carismas, gente. Vocês já ouviram falar do carisma franciscano? Já? Carisma franciscano? Do carisma agostiniano? Do carisma das clarissas? Do carisma beneditino? Ação do Espírito Santo. Ele derrama os seus carismas, os seus dons. E no decorrer desses 2000 anos de história, as coisas foram acontecendo. Vocês sabiam que quando cai o Império Romano e tudo se desfarela, a cultura ficou guardada nos mosteiros? É por causa dos mosteiros que nós temos faculdade, escola. É por causa da Idade Média, cuidada pela igreja, Teve a época da Inquisição, teve os podres? Teve mesmo. Teve coisa que eu fui estudar dos podres da igreja, que eu lia e eu relia, e eu falava, não é possível que aconteceu isso. Mas, gente, no meio de tanta desgraça, o Espírito Santo abandonou a igreja? Não. Vou dar um exemplo para vocês. Lá em 1200, a igreja estava assim numa situação tão decadente, tão envolvida com riqueza e tudo mais,
mas havia um poverello, um mocinho, amava a Deus, cheio do Espírito Santo. E ele entrou numa capela um dia, uma capela em ruínas, uma capela de São Damião. Havia ainda o altar de pedra, a cruz, e Jesus na cruz. E aquele menino, aquele mocinho, quando estava ajoelhando ali orando, Jesus fala com ele: Francisco. E ele, puro como era, fala: Senhor, que nem Samuel, né? Que nós vimos esses dias. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Gente, no meio de toda aquela desolação que andava a igreja, Deus acendeu o fogo do Espírito em São Francisco, né, em Francisco, e Francisco restaura, reergue a igreja do Senhor. Amém? Ele não se levantou para separar a igreja, para fundar outra igreja, não. Ele se levantou para reconstruir a casa do Senhor. Amém? E hoje somos eu e você. Nós precisamos reconstruir o que foi caído, o que está destruído. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito está em nós, para ser o melhor catequista que essa paróquia tem. Você tem que ser o melhor catequista, você tem que ser o melhor ministro, você tem que ser no seu ministério o melhor, porque Deus conta com você para salvar almas, para edificar a igreja do Senhor, não para separar, não para destruir. E aí Francisco, aleluia, reconstrói. E junto com Francisco vem Antônio, Santo Antônio. Essa história de falar que São Francisco é protetor dos animais, não é, viu? Sinto muito te dizer. Ele foi um grande profeta. Santo Antônio, gente, andava nas águas. Santo Antônio pregava para multidões. Sabe? Pelo amor de Deus, para com essa idolatria, com essa coisa que eu não sei de onde veio. Sabe, vem um exército de Cristo para a glória e honra do Senhor, né? E aqui vem os frutos do Espírito em Gálatas 5. Olha como o Espírito move em nós aqui. Deixa eu ver onde que está. Pega o 19, meu olho caiu bem aqui no 19. Olha que são, o que o autor de Gálatas vem nos falar. Ora, versículo 19: as obras da carne são manifestas. Obras da carne. O que é obra? Uma coisa que se pratica da carne, né? Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a essas. Essa palavra você vai pegar na sua casa e você vai se examinar. Eu cometo fornicação? Eu cometo impureza? Pratico libertinagem? Eu sou idólatra? Eu me envolvo com feitiçaria? Feitiçaria você põe tudo, né? Horóscopo, cartomante, cristais, bruxa, gnomo. Eu odeio alguém? Você tem ódio por alguém? Rixa com alguém? A pessoa chega aqui para a missa, se ela senta, você vê que ela está de um lado, você senta do outro. Ciúmes. Você tem ciúmes de alguém? Você olha assim para a Sidneia, para a Mara, para o pessoal e fala: eu queria tanto estar no lugar dela, dele, de quem toca e canta. Você tem ciúmes de alguém? Você tem que ser curado, porque Deus tem um ministério para você, que não é o do outro, é o seu ministério. Orgias, bebedeiras, invejas, divisões. Você divide essa paróquia aqui? Você fica pegando assim, falando mal de um para o outro. Olha, sabe o que o fulano falou de você?
Ah, falou isso de você. Olha Satanás usando sua boca. Cuidado, viu? Por isso que eu falei ontem, você pode comungar todo dia e ir para o inferno. Se você causar divisão nessa paróquia, você vai se ver com Deus. É fácil ser católico? Não. Mas você está cheio do Espírito Santo para unir a paróquia e não para dividir. Você está cheio do Espírito Santo para ter o teu ministério e exercê-lo com autoridade, carinho e amor, e não querer o ministério que é do outro. Faça bem aquilo que Deus te chamou. Ontem nós não falamos da vontade de Deus? Falamos. Nós falamos da vontade de Deus aqui. Cuidado quando você se acha melhor que o outro. Cuidado. E aí continua, né? E aí no versículo, não sei onde eu parei. A respeito dessas coisas, olha o que ele fala, hein? Para em orgias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni, os que as tais coisas praticam, o que está escrito aí? Não herdarão o reino de Deus. Cuidado, por isso que eu estou dizendo. Quem pratica alguma dessas coisas não herdarão o reino de Deus. Sou eu que estou falando aqui? Eu estou só lendo a Bíblia com vocês. Se cuidem. Mas o fruto do Espírito, olha isso, gente. Agora sim, nós vamos falar de nós agora, né? Agora nós vamos falar de nós. Mas o fruto do Espírito é amor. Você semeia amor aqui nessa paróquia? Alegria. Ou você sempre chega para o padre, mas a missa foi meia boca, hein? Não é? Irmão, o padre fez uma confissão para mim que, pelo amor de Deus, né? Não, que alegria, estamos na Santa Missa, que alegria o padre me confessou, né? Que alegria ter o padre, que alegria, irmão, que você está aqui na missa comigo. Paz, longanimidade, benignidade. Benignidade é amizade, graças recebidas de Deus, imerecidas. Você não merecia, Deus foi benigno com você, Ele te deu. Bondade, fidelidade, mansidão. Você é manso? Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados os mansos, né? Autodomínio. Contra essas coisas não há lei. Porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Crucificou os ciúmes, a arrogância, o orgulho, crucificou tudo. Você é nova criatura. Amém? Amém, gente? Amém. Então, isso é a igreja do Senhor. Essa igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Frutos do Espírito. Frutos do Espírito. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia o padre ia me convidar para estar aqui. Eu não sabia nem que eu ia conhecer o padre um dia na minha vida. Mas Deus foi preparando as coisas, né? E não tem missão que nós não consigamos cumprir, né? Não tem missão. Muitos já falaram para mim assim: nossa, Luiz, como você consegue falar com a presença do padre, né? Eu falo, não é muito fácil, mas a gente tem obediência. Eu tive a graça, eu e o Felipe, nós fomos lá na arquidiocese de Jaguariúna, né? De Amparo, falar para o bispo e para os padres dele. Ó, gente, não é fácil pregar para bispo. Eu tremi na base. Mas o Senhor deu essa graça. O Senhor deu essa graça. E eu, na minha humildade e na minha pequenez, porque vocês pensam que eu não sei da minha pequenez? Eu não sou burro, não. Eu falei isso para o padre, eu não sou nenhum mestre, eu não sou nenhum doutor, eu sei pouca coisa, mas o pouco que eu sei, já que o Senhor está me pedindo, me convidando, eu vou, e estou aqui. E estou aqui em obediência. Né? Mas eu sei da minha pequenez, do piquititico que eu sou, então não se preocupem, né?
Por isso que no primeiro dia eu falei, eu sei que às vezes muitos aqui sabem mais do que eu, mas o Senhor me pôs aqui, eu precisei obedecer, né? Nós temos mais 15 minutinhos, né? E eu queria encerrar com vocês, lendo uma parte do Catecismo sobre o mistério da Santíssima Trindade, o dogma. Pode ler, Padre? O dogma da Santíssima Trindade, né? Porque então nós vimos que muitos se levantaram contra a divindade de Cristo, contra a humanidade de Cristo, contra a divindade do Espírito Santo. Então, né, quanta luta a igreja teve, né? O tema Cristo, né? Ele foi discutido assim por séculos, gente, até nós chegarmos à conclusão, até que a igreja explicitasse quem era Cristo. Aliás, está explicitando até hoje, né? Mas vamos entender um pouquinho de como a igreja nos ensina sobre a Santíssima Trindade. Vamos pegar o parágrafo 253. E aí eu encerro a minha fala daí, né? Eu queria deixar uma coisa. Então, gente, uma coisa que eu queria pedir para vocês e para você falar para quem veio hoje. Hoje tem menos pessoas, né? Mas ontem devia ter umas 100 pessoas, mais ou menos. Você imagina, eu sou um olhando para um monte, né? Eu não vou guardar o rosto de todo mundo. É impossível, né, Padre, eu acho. Então, quando vocês me veem por aí, mexe comigo, me cumprimenta, né? Porque não dá para mim guardar o rosto de todo mundo, tá bom? Né? Então, porque as pessoas falam, o Luiz é antipático, o Luiz é arrogante, mas não é que eu não consigo, é que hoje eu estou aqui, amanhã eu estou em outro lugar, é muita gente na minha cabeça, então, né, é isso. E aí o Felipe pediu para avisar também, né, que toda essa formação será disponibilizada futuramente no canal Escola da Fé Católica que nós temos, né, então vai estar lá. Então esses contatos que vocês estão pondo, vocês vão ser avisados. Tá. Vocês vão receber comunicação, vão poder rever todo esse estudo de novo. Tá bom. Então vamos lá. Parágrafo 253. Então, sabendo que nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo. Amém? O dogma da Santíssima Trindade. Então veja que interessante, o magistério da igreja colocou nesse atual catecismo, nesse catecismo de João Paulo II, dizendo o dogma da Santíssima Trindade, quer dizer, a verdade de fé, porque há muitas religiões que não acreditam na Santíssima Trindade. Os nossos irmãos testemunhas de Jeová não acreditam na Santíssima Trindade. Para eles, Jesus é rei desde 1914. Antes, eu não lembro da explicação. Para os mormons também não existe a Santíssima Trindade. E depois o padre completa mais aqui. O batismo, que não é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não tem validade para nós. Né? Porque Jesus disse, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui quando a igreja vem falar do dogma da Santíssima Trindade, ela quer nos ensinar a toda a verdade, né, que aprendeu com Cristo. A Santíssima Trindade é Deus. 3 pessoas divinas. Aqui nós vamos começar a falar de substância com substancialidade. O que é isso? Você é formado do quê? Qual que é a tua substância? Você é carne e osso, certo? Essa é a nossa substância. Nós não somos todos iguais, né? Então, a substância humana, carne e sangue, nós somos assim. Então, aqui começa a falar. A Trindade, ela é una. Isso é só espiritualmente falando, né? Que 3 é 1. Então, a Trindade é una. Não professamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. A Trindade
consubstancial. Quer dizer, consubstancial, a mesma substância. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade. Então é uma divindade só. Mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho. O Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é, um só Deus quanto à natureza. Cada uma das três pessoas é esta realidade. Não é são essa realidade, né? Cada uma das três pessoas é esta realidade. Isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. Então a substância, a essência é a mesma. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo. Não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si pelas suas relações de origem. É o Pai que gera, o Filho que é gerado e o Espírito Santo que procede. Lembra que eu falei ontem? Um rio enorme, um lago enorme, para ele ser um lago, ele não procede de uma fonte natural, né? Uma nascente, aquela nascente, ele procede. Então, o Espírito procede. A unidade divina é trina. As pessoas divinas são relativas umas às outras, por não dividir a unidade divina. A distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referem umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai e o Espírito Santo aos dois. Quando se fala dessas três pessoas, considerando as relações, crê-se todavia em uma só natureza ou substância, pois tudo é uno neles, lá onde não se encontra a oposição de relação. Por causa desta unidade, presta atenção, por causa desta unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo. O Espírito Santo todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho. E para encerrar, sagrada tradição agora, os catecúmenos de Constantinopla. O que é catecúmenos? Os que estavam sendo preparados, né, para o batismo, para a Eucaristia, para a crisma, fazia tudo, né? Então, aos catecúmenos de Constantinopla, São Gregório Nazianzeno, né? São Gregório Nazianzeno, ele é bispo e doutor da igreja. Ele é lá do ano 300, gente, 329, lá do século IV, né, que a gente fala, né? Então, São Gregório Nazianzeno, denominado também o teólogo, confia o seguinte resumo da fé trinitária. Antes de todas as... Olha que documento que chegou a nós, hein? Quantos anos tem esse documento aqui? Antes de todas as coisas, conservai neste bom depósito. O que é o bom depósito? A doutrina, a sagrada doutrina. Conservai nesse bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me faz suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu vou lá, confio hoje. Olha, ele estava dizendo isso para os catecúmenos. Eu estou confiando esse ensinamento. Eu estou dando para vocês a sagrada doutrina.
É o que está acontecendo aqui essa semana. Nós estamos recebendo a Sagrada Doutrina, o Sagrado Depósito. É por ela que daqui a pouco vão mergulhar-vos na água e vos tirar dela. Eles vão ser batizados, né? Eu vou lá dou como companheira e dona de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e poder. Não é o batismo que te enche do Espírito Santo? É ou não é? É, a graça santificante. Então dou-vos uma só divindade e poder. Por isso que o Espírito Santo está no meio de vós e em vós. Dou-vos uma só divindade e poder que existe, una nos três, e que contém os três de uma maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita connaturalidade é de três infinitos, cada um considerando-se em si mesmo, é Deus, Deus todo inteiro. Deus, os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade e a trindade me banha no seu esplendor. Nem comecei a pensar na trindade e a unidade toma conta de mim. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, quando nós dizemos, estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, isso é muito sério. Amém. Obrigado, Pai. Saudade. Ah, não, eu não, Pai. Jesus. Um pouco mais baixinho. Tira daí, Pai. Tá bom. O André é baixinho, não tem muito o que fazer. Né? Disso eu tenho um pouco de inveja de me curar, eu queria ser mais alto, viu? Bem, nosso grandioso mistério é este, o primeiro. O nosso Deus não é um Deus solitário, mas nosso Deus é um Deus em três pessoas, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, mas três pessoas distintas entre si, sem mistura nem confusão, mas que formam um único e o mesmo Deus. Uma vez estava tentando compreender, né? E aqui há uma curiosidade. Desde muito tempo na igreja nós temos o símbolo da Santíssima Trindade como a concha. Primeiro que ela tem um formato quase triangular, né? Quase, não é bem, mas quase triangular, e também por conta de Santo Agostinho, que gastou fosfato para tentar compreender a Santíssima Trindade, e aí quando ele já tinha se cansado, ele resolveu ir passear um pouco, e no meio do caminho que ele foi ao lado do mar, ele viu um menininho com uma conchinha que ia até o mar, buscava um pouco da água, tirava do mar e vinha e colocava no buraco que ele tinha feito, num buraquinho. Tentar compreender. Bem, vamos tentar, né? Foi esta uma das melhores explicações, assim, não é bem explicação, mas uma aproximação desse grandioso mistério. O Pai, quando pensa em si, o seu pensamento é tão poderoso, é tão perfeito, é tão nítido, que é uma outra pessoa. Bem, a gente pode fazer uma autoimagem nossa, né? Graças a Deus nós temos um espelho, nós vamos lá e nos vemos, né? Nós nos reparamos, eu sou baixinho, né? Tenho cabelo curto, e assim nós também fazemos um reflexo, uma reflexão nossa. Nós podemos ver pensar um pouco nas nossas qualidades. Eu sou um pouco mais paciente, ou Luiz, eu sou um pouco mais tímido, eu sou um pouco mais extrovertido. Nós podemos fazer
uma autoimagem nossa. E Deus também faz uma autoimagem de si. Mas esta autoimagem é tão perfeita, é tão nítida, é tão verdadeira que é uma outra pessoa. Deus, quando reflete sobre si, a sua reflexão é tão verdadeira que é uma outra pessoa, não é Ele mesmo, é uma outra pessoa. Esse é o Filho, que é consubstancial com o Pai. O Pai gera essa imagem. Agora, quando o Pai faz essa autorreflexão, pensa em si, e aí ele se depara com essa outra pessoa, aquilo é tão verdadeiro, é tão real, que ele não tem outro desejo senão amar. E esse amor é tão verdadeiro, e ele é Deus, é tão real, que esse amor é uma outra pessoa que é gerada a partir do Deus que se vê e se enxerga. Agora, isso não aconteceu num momento, que esse seria o Espírito Santo, mas isso não aconteceu assim um dia. Deus, como diria aquela música pagã, né? E quando o rapaz está apaixonado, quando Deus te desenhou, estava namorando. É uma música pagã, não serve para nada essa música. Mas a ideia é que Deus não parou o momento, eu vou descansar um pouco. Eu vou descansar um pouco, agora vou pensar em mim. O que eu sou? E aí então ele, a partir daquele momento, se gerou. Não, Deus é assim desde toda a eternidade. Ele se vê e ele se ama, e é tão verdadeiro e tão real, nítido, que são outras pessoas, mas um único e o mesmo Deus. O Filho procede do Pai, e do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. Agora, Deus, em seu amor, se fez pessoa para redimir a humanidade. Se fez pessoa humana. Eu estou olhando para a Celina, que a Celina me fez bem corrigir, viu, Celina? Fala, não, quando o senhor fala que Deus se fez uma pessoa, o senhor tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas vão pensar que houve uma época que Jesus não era uma pessoa. Não, é uma pessoa trina, é uma pessoa divina. Mas eu estou falando que quando Deus se fez uma pessoa humana, ser humano, melhor, quando Jesus se encarnou e se fez um de nós, Ele assumiu a nossa condição humana. Mas isso ainda não era o suficiente. Deus nos amou mais. Ele quis que nós participássemos de sua vida divina. Mas a isso não cabia a Ele. Isso cabia à terceira pessoa da Santíssima Trindade, que faz o esforço de nos englobar nesse amor do Pai e do Filho. A Santíssima Trindade a segunda pessoa se fez gente, e a terceira pessoa, por junção, quer fazer que nós participemos desse amor. Então ele tenta com toda a força nos consagrar ao Cristo, nos configurar ao Cristo, nos transformar no Cristo, para que quando o Pai nos ver o Cristo, seu Filho unigênito, e vendo o seu Filho, ame profundamente e verdadeiramente. É por isso que ele trabalha muito, é o Paráclito, é o defensor, é a alegria, enfim, todos os nomes que podemos dar, é o fogo, todos os nomes que podemos dar à terceira pessoa, ao Espírito Santo. O Pai gera e o Pai ama o que é gerado, mas é tão verdadeiro e nítido que é uma outra pessoa, e essa outra pessoa nos ama tanto que quer nos fazer participar da vida divina, quer nos fazer participar da Santíssima Trindade. Aquela imagem do Pai eterno é uma imagem, traz uma verdade, que tem lá, né, o Espírito Santo, simbolizado pela pomba, o Pai, que é aquele senhor de cabelo branco, que está sentado no trono e que está segurando a cruz,
e lá está o Filho, e no meio dos três está a Santíssima Virgem Maria, essa imagem do Pai Eterno, porque Maria Santíssima, antes de nós, já participa da vida em Deus, ela está tomada por Deus, ela está em Deus, e ela foi, e Deus a ama de forma perfeita. Por isso que lá o Espírito Santo virá sobre ti, e conceberás pelo poder do Espírito Santo. E havia necessidade de, quando o Espírito Santo viesse aos apóstolos, Maria Santíssima também estivesse lá. Os apóstolos, como nós lemos na primeira leitura de hoje, os apóstolos reunidos com a Virgem Maria, as portas fechadas com medo dos judeus, apareceu como que línguas de fogo e veio sobre cada um deles. A Santíssima Trindade não é fechada em si e quer que nós participemos da sua vida divina. O que é próprio do Pai? A criação. O que é próprio do Filho é a redenção. E o que é próprio do Espírito Santo? A santificação. Mas quando o Espírito santifica, o Pai e o Filho estão juntos. E o desejo do Pai, e o desejo do Filho, e o desejo do Espírito Santo é que nós participemos da sua vida divina. Mas como Deus, Ele ama e o amor exige liberdade, Ele espera que nós digamos sim. Se nós não dissermos sim, se dissermos não, nós não vamos participar desse grandioso dom, dessa grandiosa dádiva, e esse sim é dado dia a dia, cotidianamente, nós vamos dando sim. Amanhã nós vamos ver como o Espírito Santo opera a sua presença entre nós, como o Espírito Santo opera a presença da Santíssima Trindade entre nós, e como nós podemos, de forma real e objetiva, participar da vida divina. Cenas dos próximos capítulos. Então, amanhã nós vamos falar um pouco da vida em Deus e da vida de Deus em nós. O Luiz tinha mostrado, porque se apresenta Deus Pai em forma de ancião, representa-se Deus Pai em forma de ancião para significar assim a eternidade divina, porque Ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade e o princípio das outras duas pessoas. Por que se representa o Filho de Deus em forma de homem? Representa-se o Filho de Deus em forma de homem porque Ele é também verdadeiro homem, tendo assumido a natureza humana para a nossa salvação. Por que se representa o Espírito Santo em forma de pomba? Representa-se o Espírito Santo em forma de pomba porque nesta forma desceu sobre Jesus Cristo quando foi batizado por São João Batista. Bem, não temos muito mais o que fazer. Eu gostaria de entregar uma conchinha para vocês levarem embora para casa e pensar nesse grandioso mistério. Quando vocês forem para a praia ver aquelas conchinhas, pegue uma e ponha lá na tua casa para todos os dias você ver aquela conchinha e lembrar-se da Santíssima Trindade que te chama a banhar-se nesse oceano que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos pedir sobre nós que o Senhor Deus venha em nosso auxílio e nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Saudemos a Virgem Maria, que ela interceda por nós junto de Deus e que ela ajude o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa de ajuda, mas uma ajuda amorosa, que ela ajude o Espírito Santo a chegar até nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor